Sejam bem-vindos a mais uma correção de 5 questões das provas para a certificação CEA. Se você está estudando para tirar sua certificação, você está no lugar certo. Aqui nós vamos corrigir 5 questões de prova, onde os assuntos que mais caem aparecem e o objetivo é prepará-lo para ter sucesso na sua prova e você conseguir tirar a sua certificação. Eu sou o professor Rodrigo Vogliotti da Elite Bancária e estou com você nessa sequência das correções. Vamos começando com a pergunta 1, que é a seguinte: qual das opções abaixo está associada a um fundo de previdência? Alternativa A: necessidade de marcação a mercado diária. B: isenção de taxas de administração. C: garantia do FGC. E D: ausência de come-cotas. Estamos falando sobre fundo de previdência, que é um tipo específico de fundo, e a pergunta é: qual das alternativas representa o fundo de previdência? Vamos avaliar cada uma. Primeiro, alternativa A necessita de marcação a mercado diária. Aqui não necessariamente, não é uma peculiaridade do fundo de previdência ter essa obrigação de marcação a mercado diária. Não tem essa necessidade, alternativa incorreta. Letra B: isenção de taxa de administração. Não tem isenção, normalmente os fundos de previdência têm taxa de administração, então isso precisa ser avaliado quando você vai fazer o seu ingresso e a sua escolha de qual fundo você está falando. E aqui, só para a gente lembrar, antes de ir para a alternativa C, os dois principais tipos é o PGBL e o VGBL. C: tem garantia do FGC? Não. Os fundos de previdência não têm garantia do FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. Então, a alternativa também correta. A gente fica com a D: ausência de come-cotas. Aí sim, a gente vai ficar com essa alternativa porque, diferente de outros fundos de investimento, fundos de previdência não tem come-cotas. O que é come-cotas? 2 vezes por ano, uma vez a cada semestre, o governo institui que vai cobrar imposto de renda dos fundos de investimento. É uma antecipação do imposto. Mas, para o fundo de previdência, a cobrança do imposto de renda acontece só no final, só no resgate. Ok? Então, não tem come-cotas, perfeito, essa alternativa está correta. Explicação: fundos de previdência, PGBL ou VGBL, não sofrem a cobrança semestral de come-cotas. Ao contrário dos demais fundos de renda fixa e multimercado que têm come-cotas. O IR é cobrado apenas no resgate. Então, se a gente lembrar que fundos de previdência, o imposto de renda é cobrado apenas lá no resgate, conseguimos encontrar a alternativa D, mesmo não sabendo das alternativas anteriores. Aqui a gente descobriu que a ABC estava incorreta, chegamos na D. Então, se a gente tem essa informação de que o imposto nos fundos de previdência é só no final, a gente já iria encontrar a alternativa correta, que é a alternativa D. Pergunta 2. Em relação às debêntures incentivadas, qual é a principal vantagem para o investidor, pessoa física? A: garantia de liquidez diária.
B, menor risco de crédito, C, isenção do imposto de renda e D, garantia do FGC. Qual que é o ativo que a gente está falando? Debêntures incentivadas. E a pergunta é a principal vantagem para o investidor pessoa física. Vamos lá, alternativa A, garantia de liquidez diária. As debêntures incentivadas, elas são negociadas no mercado secundário e algumas delas podem nem ter a garantia de liquidez diária. Pode ser até difícil vender o papel, o título de uma determinada empresa. Então não é uma característica aqui de todas as debêntures. Resposta incorreta. B, menor risco de crédito, também. As debêntures incentivadas, sempre por trás tem a empresa que está lançando. O risco de crédito é o risco da empresa que lança. E a empresa pode ter uma empresa com alto risco de crédito, uma empresa com baixo risco de crédito, então isso não é uma vantagem, vai sempre depender de cada debênture. Então, como não é uma peculiaridade de todas, também está incorreta. Isenção de imposto de renda é a resposta correta, a alternativa correta. Porque as debêntures incentivadas, a principal vantagem é a isenção do imposto de renda. Essa é a principal vantagem. Para quê? Para as pessoas físicas. Pessoa jurídica não tem isenção, é somente para a pessoa física, por isso que foi colocado aqui. Então, as debêntures são lançadas por empresas. E por que ela é incentivada? Normalmente é uma empresa que ela está com um projeto específico, construção de uma ponte, construção de hospital, construção de algo ali que normalmente o governo deveria fazer, a empresa está fazendo, e como tem um benefício ali da sociedade, o governo classifica esse projeto como uma debênture incentivada. E como ela é incentivada com o quê? Com a isenção do imposto de renda. Então toda vez, viu que o ativo é debênture incentivada, lembra que tem isenção do imposto de renda para a pessoa física, por isso que a alternativa C é a correta. Tem garantia do FGC? Não. As debêntures não tem nenhuma, tem garantia do FGC. Lembrando, pessoal, FGC são os títulos emitidos por bancos. Por trás do FGC estão os bancos, não estão empresas. Debêntures que emite são empresas. Ok? Então, ficamos com a letra C. Essa é a correta. As debêntures incentivadas emitidas para financiar, projetos de infraestrutura são isentas de R somente para pessoa física. E aumenta a rentabilidade desse investidor. Aumenta por quê? Paga menos imposto, a rentabilidade é maior. Aumenta a rentabilidade por quê? Porque não tem imposto. Esse é o grande benefício, é a grande vantagem de uma debênture incentivada. Questão 3. Em qual situação o uso da análise técnica pode ser mais adequado na recomendação de investimentos? A. Quando o investidor tem perfil conservador. B. Quando se trata de produtos de renda fixa. C. Para avaliar fundamentos financeiros de uma empresa. E D. Para identificar tendências e pontos de entrada e saída no curto prazo. Vamos lá, vamos entender. Primeiro, qual situação o uso da análise técnica? O que é análise técnica? E daí está perguntando o que pode ser mais adequado numa recomendação de investimento. Então, na recomendação de investimento, o uso da análise técnica. Então, vamos separar. Nós temos duas análises, dois tipos de análises de investimentos. A análise técnica, que é essa que apareceu aqui, e a análise fundamentalista. Então, a primeira coisa que a gente tem que saber é que tem dois tipos de análise. Análise técnica é aquela que vai fazer análise através dos gráficos
principalmente de ações. Você pode fazer para criptoativos também, qualquer ativo, né, que tenha gráficos disponíveis, o seu preço mude ao longo do tempo, você pode fazer. E a fundamentalista vai olhar o quê? O próprio nome diz, os fundamentos da empresa, as informações financeiras, o seu balanço, a sua DRE, as suas outras informações gerenciais, tudo isso entra aqui, tá? Então, 2 tipos, técnica, gráfico, fundamentalista, fundamentos. Vamos lá. Letra A. Quando o investidor tem perfil conservador, o uso da análise não está relacionado ao perfil. Tá? Eu posso usar as 2 análises para o mesmo perfil. Então, não é uma questão de perfil, é uma questão de que situação, tá? Então, como não está relacionado a perfil, essa está incorreta. B, quando se trata de produtos de renda fixa. Não, normalmente nós usamos essas técnicas aqui para renda variável, tá? É mais comum usar para renda variável. Correta, incorreta. C, para avaliar fundamentos financeiros de uma empresa, coloquei aqui. Quando eu avalio os fundamentos financeiros, o balanço, a DRE, faço uma projeção de caixa, uma projeção financeira, tudo isso é uma análise fundamentalista. Incorreto. E D, para identificar tendências e ponto de entrada e saída no curto prazo, é o gráfico. Então, pessoal, o gráfico, eu estou olhando ali o gráfico, a movimentação do preço da ação, qual que é o ponto que eu posso entrar, qual que é o ponto que eu posso sair naquele gráfico. Tá? É isso que mostra no curto prazo. Por que curto prazo? Eu estou vendo no dia, estou vendo o gráfico do dia, estou vendo o gráfico da semana. Tá? Essa é uma peculiaridade da análise técnica, é curto prazo. Tá? Então isso ajuda também na resposta. Alternativa D, tá? Falou em análise técnica, lembra que é uma análise de curto prazo para identificar o ponto que eu entro comprando o ativo, o ponto que eu saio vendendo o ativo, por exemplo. Explicação, análise técnica, olha lá, análise técnica estuda os gráficos, os padrões de preço que aparece no gráfico, focado no que? No curto prazo, lembra? No dia, de um dia para o outro, para auxiliar em decisões de compra e venda de ativo. Compra, que momento que eu entro, venda, que momento que eu saio. Olha lá, especialmente ações. Por isso que a gente descartou a renda fixa lá na alternativa. Muito comum uso para ações. E agora, criptoativos também. Tá? Que é renda variável. E vamos para a questão 4. Uma carteira de investimentos possui alta concentração em ativos de um único setor da economia. Qual tipo de risco isto evidencia? A. Risco não sistêmico específico. B. Risco sistêmico. C. Risco de crédito. E D. Risco de liquidez. Vamos entender? Nós temos uma carteira, está concentrada, essa carteira está concentrada em ativos de um único setor. Vamos dar um exemplo? Vamos pensar no setor de viação. Ele tem aqui, vamos colocar 3 ações no setor de aviação. Corrigindo, setor de aviação. Qual que é o risco aqui para esse setor? Esse é um setor onde grande parte dos seus custos está relacionado ao combustível. E aí, se o preço internacional do petróleo e dos combustíveis aumenta muito, o que acontece? Aumenta os custos, diminui a margem dessas companhias. Esse é o problema de estar concentrado num único setor, porque não tem a diversificação do risco.
Se tivessem outras empresas, outras ações nessa carteira, mesmo que tivesse um aumento do petróleo aqui, poderia ser que esse aumento não fosse tão forte em outras empresas, ou que tenha um efeito contrário para outras empresas que não usam o petróleo. Então, o problema aqui é a concentração. Por quê? Porque não existe diversificação. Agora, vamos para o conceito. Quando a gente fala de diversificação, que é o que não tem aqui, a gente fala de dois riscos. O risco sistêmico. O risco sistêmico é o risco de todo o mercado, toda empresa, porque está dentro do mesmo mercado. E o risco não sistêmico é o risco específico da empresa ou do setor da empresa ou do setor, não é de todo o mercado. Então veja, o risco sistêmico ele é específico da empresa. E aqui eu tenho as empresas do mesmo setor. O que eu tenho que fazer para diversificar o meu risco? Eu preciso ter ações de várias empresas de vários setores para eu diversificar. É o que não tem aqui. Perfeito? Então, para a gente separar. Aqui eu não tenho diversificação. Aqui eu tenho concentração. Qual que é o risco que eu estou correndo aqui? Eu estou correndo esse risco, o risco sistêmico, o risco da empresa. Eu só estou nesse setor, tá? Então a resposta correta é essa, porque é esse risco que eu estou correndo. O risco sistêmico é independente do setor, é independente da empresa. Imagina que tem um crash na bolsa de Nova York e afeta o mercado inteiro. Vai cair o preço da ação, qualquer ação, dependente do setor. Então não é um problema de setor. Aqui sim, aqui é um problema da empresa e do setor. Então não é o risco sistêmico. Risco de crédito. Risco de crédito é bem relacionado ao risco da empresa não pagar. A gente não está falando aqui, a gente está falando de uma concentração. Não está falando que a empresa não vai pagar. Além disso, ações, né? Aqui se for ações, a gente não está falando nem de risco de crédito. E risco de liquidez também, né? A questão da concentração não tem a ver com a liquidez. Estou falando se a ação ou o papel é mais líquido, menos líquido, vai dificultar eu transformar esse meu investimento em dinheiro. Não estou falando isso. Estou falando que existe uma concentração em empresas e setores. Então a alternativa D também está incorreta. Com isso a gente fica com risco não sistêmico. Então relembrando, falou em concentração. Nesse caso, não tenho diversificação porque estou correndo risco não sistêmico, que é o risco da empresa, o risco do setor. O risco não sistêmico, que também é chamado de risco específico, específico do quê? Da empresa. Específico do setor. Está relacionado a fatores internos de uma empresa ou setor, está aqui. Pode ser reduzido com a diversificação em setores e em ativos diferentes, que não é o caso. Estou no mesmo setor, por isso que eu corro esse risco. Ok? E a última questão, questão 5, uma questão de cálculo para a gente praticar. Um cliente aplicou R$50 mil em um título pré-fixado com taxa de 12% ao ano, por 2 anos. Considerando o regime de juros compostos, qual será o valor bruto do resgate ao final do período? A, 61.500, B, 62.720, C, 61, D, 63.500. Vamos lá? Então, primeiro, valor presente, ou present value, o valor investido, 50 mil. Agora, o prazo, qual que é o prazo? 2 anos. N, que é o prazo, 2 anos.
E o I é a taxa. Qual a taxa? 12% ao ano. O que nós queremos? Juros compostos, ok. Poderia ter pedido simples, pediu composto. Qual o valor bruto lá no resgate? Então é o valor futuro, né? Future value. É isso que quer. Que ele está pedindo aqui. Primeira coisa, para todos os cálculos que formos fazer, a primeira coisa, o período. Né? O prazo está no mesmo período da taxa? Sim, anos e anos. Então a gente não precisa fazer nenhuma adequação, está muito mais fácil. O que a gente tem que fazer agora é o cálculo. E a forma mais fácil é a gente fazer na calculadora 12C esse cálculo específico, é isso que a gente vai fazer agora. Então vamos lá. Como que nós vamos fazer esse cálculo? Então foi dado uma aplicação de 50 mil. Vamos limpar primeiro. Então F, reg, para limparmos a memória. Então primeiro 50 mil, que é o VP, certo? Que é o valor presente, present value. Tá aqui, vou colocar negativo porque é o fluxo, né? Ele aplicou, tá saindo dinheiro, fluxo negativo. Aí, o prazo, 2 anos, 2N. E a taxa, 12% ao ano, que é o I. E o que nós queremos? O valor futuro, future value. Apertando, a gente chega a 62.720. Perfeito? Então, essa é a resposta, 62.720, fazendo aqui com a calculadora 12C. E aí, voltando aqui para a resposta, qual que é a correta? Alternativa B, 62.720, exatamente o que nós encontramos na calculadora. Se a gente fosse fazer o cálculo na mão, só precisava lembrar da fórmula. Então, future value é o present value, o valor do capital investido, vezes 1 mais I, que é a taxa, elevado a N. Então, tá aqui, ó. Future value igual 50 mil vezes, né, o 50 mil aqui é o PV, 1 mais 0,12. Ah, mas não era 12%? 12% ao ano, mas toda vez que vamos fazer o cálculo, precisamos colocar 0,12 porque é decimal. É, ó, 2 casas aqui, anda para a esquerda. 1, 2, fica 0,12. Na calculadora entra o 12%. No cálculo entra o decimal. Então, 1 mais 0,12 elevado a 2, 2 anos que foi dado. Tá aqui, 50 mil vezes 1,2544. Então, 1,12 elevado a 2 dá 1,2544. Vezes 50 mil, 62.720. A gente fecha o exercício. A gente pode fazer com o cálculo aqui manual ou mais fácil, muito mais fácil, como eu mostrei, fazendo o cálculo pela calculadora 12C. Finalizamos essa sequência, 5 questões de prova do curso preparatório CEA. Para você conseguir ter sucesso na sua certificação, te vejo no próximo vídeo.